Os 5 primeiros livros da Bíblia contam para nós a história da formação de um povo. Tudo começa com um homem com quem o Senhor faz uma aliança. Essa aliança depois é passada para o seu filho, depois para o seu neto. Séculos se passaram, o povo cresceu, mas debaixo da escravidão. Então surge um outro homem, Moisés, que é usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Levados para o deserto, onde ficaram por 40 anos, os israelitas finalmente estavam próximos da terra prometida. O Senhor se propôs a terminar aquilo que ele mesmo havia começado. Apesar da incredulidade de Israel, Deus começou a história dessa nação com um homem chamado Abraão. Deus iria cumprir a sua promessa de plantar a semente de Abraão na terra prometida e vê-la germinar e crescer. Mas o grande líder de Israel não os levaria até Canaã. Essa responsabilidade seria do seu sucessor, Josué. Roda a vinheta e vamos para a aula. Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de Josué. Mas primeiro, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho. Essas coisas são importantes para que você receba a notificação assim que nós publicarmos um vídeo novo. O livro de Josué conta a história desde a morte de Moisés, passando pela conquista de Canaã até a morte de Josué. A tradição atribui a autoria deste livro ao próprio Josué. Nós vemos, por exemplo, em Josué 5:1, o escritor escrevendo em primeira pessoa, o que só seria possível se ele estivesse ali participando dos fatos. Porém, alguns trechos do livro foram escritos por outros personagens, provavelmente Eleazar, que era o sumo sacerdote, e o seu filho Finéias. Josué nasceu no Egito. Ele se tornou o braço direito de Moisés durante o êxodo e as peregrinações no deserto. Josué era um excelente comandante militar. Ele foi um dos 12 espias enviados para fazer o reconhecimento de Canaã. Mas o que levou Josué a se tornar líder sobre Israel não foi a sua habilidade militar, e sim a sua fé em Deus e em suas promessas. Josué e Calebe foram os únicos espias que olharam para a terra com os olhos da fé. Por isso, de todos que saíram do Egito, foram os únicos que sobreviveram juntamente com Moisés. O livro de Josué é repleto de vitórias. Encontramos aqui uma narrativa viva, com muitos desafios, enormes desafios, e vitórias ainda maiores. O capítulo 1 contém alguns dos mais famosos versículos da Bíblia. Desde a saída do Egito, vemos o Senhor falando constantemente com Moisés. Mas agora, pela primeira vez, o Senhor falaria diretamente com Josué. A primeira notícia poderia desanimar Josué. O Senhor disse para ele: "Meu servo Moisés é morto." Porém, Deus convida Josué para ser forte e corajoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus de Moisés seria também o Deus de Josué. Deus promete a Josué: "Não te deixarei, não te desampararei." Nos versículos 7 a 9 do capítulo 1, nós lemos assim: "Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." No capítulo 2, temos a famosa história de Raabe. Os israelitas estavam acampados a leste do Rio Jordão, em frente a Jericó. A intenção de Josué era iniciar um ataque no centro do território de Canaã, abrindo uma brecha entre o norte e o sul. Como eles estavam acampados em frente a Jericó, seria natural pensar naquele como o primeiro alvo. 2 espias foram enviados para observarem Jericó. Raabe abrigou aqueles espias, não porque tivesse medo, mas porque cria que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Veja o que Raabe disse para aqueles espias. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: "Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes a Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes." Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença,
porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. A travessia do Mar Vermelho, que havia acontecido 40 anos antes, e as vitórias sobre Seom e Og, que eram acontecimentos recentes, fizeram com que os moradores de Jericó perdessem toda a coragem. Raabe é um notável exemplo da graça de Deus. Pela fé, ela hospedou aqueles espias, salvou a sua família e depois casou-se com Salmão, tornando-se a mãe de Boaz, avó de Obed e bisavó do rei Davi. Raabe é uma das personagens inclusas na galeria de heróis da fé em Hebreus capítulo 11 e uma das 5 mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus. No capítulo 3, o povo de Israel atravessa o rio Jordão. Esses que iriam atravessar o Jordão não eram os mesmos que haviam atravessado o Mar Vermelho. Os que estavam ali haviam nascido no deserto e pela primeira vez viam um rio de tão perto. A travessia aconteceu na primavera, era o mês de Nissan, o primeiro do calendário judeu. Estava próxima a colheita da cevada. O rio estava cheio com a neve derretida do Monte Hermon, onde fica a nascente do rio Jordão. Não era uma época apropriada para uma travessia, mas o Senhor disse: marche, avance, ponha o pé na água e avance. Surgirão momentos na nossa vida em que os obstáculos vão parecer intransponíveis. Nessas horas, Deus pede de nós um passo de fé. Ponha o seu pé na água e avance, pois o Senhor está com você. No versículo 7 do capítulo 3, nós lemos assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Os sacerdotes que levavam a arca foram à frente do povo. Assim que os sacerdotes pisaram na água, o Senhor represou a água que corria rio acima, e os israelitas passaram a pé enxuto na frente de Jericó. Os sacerdotes permaneceram com a arca no meio do Jordão até que todos atravessassem. No capítulo 4, nós vemos que aquela travessia deveria ficar marcada para sempre. Então Deus ordenou que 12 pedras fossem tiradas do leito do rio para marcar o local onde os sacerdotes haviam parado, e outras 12 pedras para marcar o lugar do primeiro acampamento de Israel na nova terra. No versículo 14, nós lemos assim: Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Capítulo 5 vai nos mostrar que quando os reis de Canaã souberam que Israel havia chegado, ficaram totalmente desanimados. Além disso, a falta de fé e a desobediência do povo durante aqueles 40 anos fez com que eles negligenciassem a circuncisão. Então Deus ordenou que Josué fizesse facas e circuncidasse os israelitas. O sinal da circuncisão deixaria claro que aquela nova geração era o povo de Deus. Ali eles celebraram a Páscoa, uma Páscoa muito especial, porque pela primeira vez eles estavam saboreando os frutos da nova terra. No dia seguinte, o maná cessou. Deus jamais deixou de suprir o seu povo, mas agora que eles estavam em Canaã, o maná não seria mais necessário. Próximo a Jericó, Josué viu um homem se aproximando com uma espada na mão. Vamos ler juntos o diálogo entre Josué e esse homem. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aquele homem não era do exército de Josué, nem era de algum exército que Josué ia enfrentar. Ele era comandante de um exército superior. Ele era o príncipe, o comandante do exército do Senhor. Josué se prostrou e o adorou. O príncipe do exército do Senhor aceitou a adoração de Josué. O príncipe do exército do Senhor
foi outro título usado pelo Senhor Jesus nas suas aparições no Antigo Testamento. O capítulo 6 narra a conquista de Jericó. A conquista de Canaã foi uma guerra santa. Deus estava liderando o exército. Ninguém melhor do que Josué sabia disso. Depois do seu encontro com o príncipe do exército do Senhor, Israel sabia disso. À medida que a arca, que simbolizava a presença de Deus, ia à frente do exército, e os inimigos de Israel também sabiam disso e tremiam. Era uma guerra de nervos. Os homens de Jericó não saíram para enfrentar os israelitas. Todos estavam dos portões para dentro. Sua única segurança eram as altas muralhas de Jericó, mas a queda era uma questão de tempo. Os israelitas rodearam a cidade por 6 dias. No 7º dia, o silêncio foi rompido pelas trombetas e pelos gritos dos israelitas, e os muros caíram. Era a primeira conquista, as primícias da terra prometida que pertenciam ao Senhor. Por isso, ali em Josué capítulo 6, nós lemos o seguinte: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Apenas Raabe e os que estavam em sua casa sobreviveram. Porém, o capítulo 7 vai nos mostrar que um israelita cobiçou algumas coisas que ele viu em Jericó e as tomou para si. A princípio ninguém sabia disso, mas as consequências do pecado daquele homem, que se chamava Acã, se estenderam para todo o Israel. A próxima cidade a ser conquistada pelos israelitas se chamava Ai. A cidade de Ai era menor que Jericó. Josué enviou espias para observarem Ai. E eles voltaram dizendo que não seria necessário mobilizar todo o exército para conquistar essa cidade. 3.000 homens, no máximo, dariam conta de conquistar Ai. Porém, desses 3.000 homens, 36 morreram. E os outros fugiram dos homens de Ai. Josué ficou inconformado. Se os habitantes de Canaã soubessem do que aconteceu, eles viriam para cima de Israel e os expulsaria da terra. O Senhor então explicou a Josué o motivo daquela derrota. Havia pecado no meio de Israel. Reunidas as tribos e tiradas sortes, a sorte caiu sobre Acã, que confessou o que ele havia feito. Acã havia pegado uma capa babilônica, prata e ouro, e escondido tudo na sua tenda. Ele, sua família e seus animais foram apedrejados. O pecado de um homem trouxe consequências para toda a comunidade de Israel. Após a questão do pecado de Acã ter sido resolvida, no capítulo 8 nós lemos a conquista de Israel sobre Ai. Depois da vitória sobre Ai, Josué deslocou-se cerca de 32 quilômetros para o norte, até os montes Ebal e Gerizim, onde ali as tribos se dividiram, conforme Moisés havia ordenado. Josué escreveu uma cópia da lei de Moisés e depois a leu para todo o povo, as bênçãos e as maldições, renovando assim a aliança. O versículo 35 do capítulo 8 diz assim: Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Chegamos no capítulo 9, onde vemos Josué deslocando o exército de Israel para o sul, onde os reis do sul se uniram para lutar contra Israel. Havia uma cidade próxima a Jerusalém, chamada Gibeão. Os gibeonitas armaram uma estratégia para fazerem um acordo de paz com Israel. Os gibeonitas vestiram roupas velhas, sandálias velhas, pegaram pães que já haviam sido assados há muitos dias, odres de vinho já velhos, costurados, e foram até os israelitas dizendo que vinham de uma terra distante, que tinham ouvido falar do que Deus havia feito a Israel na saída do Egito, as vitórias sobre Seom e Og, e que queriam fazer um tratado de paz com Israel. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 9, nós lemos o seguinte: Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. A estratégia não só deu certo,
Como os gibeonitas também conseguiram incluir mais 3 cidades nesse acordo de paz. Quando os israelitas souberam que, na verdade, aqueles homens moravam em Canaã, perto deles, já não havia mais o que fazer. Os israelitas não mataram os gibeonitas, mas fizeram dos gibeonitas escravos em Israel. Em Josué 10, o tratado feito com os gibeonitas logo envolveu Israel numa guerra. 5 reis dos amorreus que habitavam no sul de Canaã se uniram para lutar contra Israel e foram completamente derrotados. Todas as cidades estratégicas do sul caíram diante do exército israelita. Este mapa mostra para nós como era Canaã antes da conquista por Israel. Eles estavam aqui acampados a leste do Jordão, em frente a Jericó. Eles atravessaram o Jordão, conquistaram Jericó e foram para o sul, para conquistar os reinos do sul. Quando nós lemos em Josué amorreus, se refere aos reinos que estavam em Canaã. Conquistando os reis do sul, os israelitas tiveram controle de toda a região sul de Canaã, começando em Cades Barneia, vindo até Gaza a oeste e subindo até Gibeão, próximo a Jerusalém. Um acontecimento importante desta guerra nós vemos registrados nos versículos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve. E a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Este é o único registro na história em que a terra realmente parou de girar, até que Josué e o exército de Israel vencessem os seus inimigos. No capítulo 11, nós vemos Josué e o exército de Israel se deslocando para o norte, onde o rei Jabim de Azor, uma cidade que ficava a 16 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, reuniu um exército ainda maior que os reis do sul. Mas o resultado foi o mesmo, fracasso. Todos os reis do norte foram derrotados por Israel. Capítulo 12 mostra uma lista de todos os reis vencidos por Israel desde quando eles estavam no deserto, desde Seom e Og até os reis de Canaã. Muitos reis já haviam sido derrotados por Israel, mas ainda havia muita terra para se conquistar, muitos reinos para serem vencidos. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 21, nós vemos Josué, já idoso, repartindo a terra para cada tribo de Israel. Este mapa mostra como ficaram distribuídas as tribos de Israel ali em Canaã. Perceba que Ruben, Gade e meia tribo de Manassés ficaram a leste do Jordão, onde antes eram os territórios de Seom e Og. As demais tribos ficaram a oeste. Tribos maiores receberam porções maiores da terra, tribos menores, como Issacar, Dan, Benjamim, porções menores. Judá, que foi a tribo ao sul, ficou com uma grande extensão de terra no sorteio. Então, Simeão teve o seu território dentro do próprio território de Judá. Capítulo 18 nos mostra que, em Siló, os israelitas armaram o tabernáculo. Um versículo muito marcante de todo o livro de Josué está no capítulo 21. E ele diz assim: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22 registra as palavras de despedida de Josué. Primeiro, para as tribos que ficariam do lado leste do Jordão. No versículo 5, nós lemos: Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés haviam cumprido a sua promessa. Eles ajudaram as demais tribos na conquista de Canaã. Agora era hora de voltar para casa. Porém, o medo de que no futuro as tribos do lado leste do Jordão fossem esquecidas e rejeitadas pelas demais tribos fez com que eles construíssem um altar, o que a princípio não foi bem recebido pelas demais tribos. Ao irem tirar satisfação com as 2 tribos e meia,
Eles responderam que aquele altar não era um sinal de idolatria, tampouco um novo santuário. Aquele seria um sinal de solidariedade com as demais tribos de Israel, ao qual estavam ligados pela fé e adoração ao único Deus. No capítulo 23, Josué se dirige aos líderes de Israel. Josué sabia que a sua morte estava próxima. Era vital assegurar que os líderes mantivessem a lei e permanecessem fiéis a Deus, o Deus que cumpria as suas promessas. Se obedecessem, seriam abençoados, mas se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Aos líderes, Josué disse: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Agora era a vez de falar ao povo. Josué reuniu o povo em Siquém. Relembrou tudo o que havia acontecido na jornada pelo deserto até chegarem em Canaã, tudo o que Deus havia feito por eles, e pede de Israel uma decisão firme. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué faleceu com 110 anos, e o povo permaneceu fiel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram muito tempo depois e que sabiam o que Deus havia feito por Israel. Isso mostra o quão poderosa foi a influência de Josué. Obedecer a Deus era a chave do sucesso para a conquista de Canaã. Israel começou bem a sua história em Canaã, obedecendo ao Senhor. Porém, tão importante quanto começar bem é terminar bem. Assim acontece na vida cristã. Muitos começam bem, se tornam até referências no meio cristão, mas terminam mal. Que Deus nos dê corações sábios e obedientes para sermos encontrados fiéis quando Ele voltar.